Pode ser surpreendente, mas acredite se quiser, Minas já teve um mar. Nesse vídeo, falaremos tudo sobre o Mar de Mambuí, o último litoral de Minas. Para começo de conversa, Mambuí é uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, sendo o primeiro lugar palco das pesquisas sobre a existência de um mar interiorano na região do Complexo de Mambuí. Este sim que abrange Bahia, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal. Falando especificadamente nele, o Mar de Mambuí foi um mar que existiu no Paleozoico, aproximadamente 545 milhões de anos atrás, abrangendo grande parte do complexo de Mambuí, especificamente a oeste da Cordilheira do Espinhaço, possuindo águas calmas e rasas, com um contorno todo recortado. Esse braço de mar cortava as regiões que hoje são o leste da América do Sul, o oeste da África e o sul da Antártica. Falando desse modo, parece absurdo, porém estamos falando de mais de 540 milhões de anos atrás, um tempo no qual a organização das porções continentais eram bem diferentes do que se tem hoje. Mas onde exatamente ele surgiu? Ele surgiu da divisão desses três continentes, que antes formavam o supercontinente de Gondwana. Mares como esses não ocorreram somente no Brasil, mas em diversos outros lugares no globo, como nos Balcãs e em Paris. Agora que sabemos como ele era, a pergunta é: como ele foi encontrado? Por volta de 2014, uma equipe liderada por Lucas Warren, geólogo da Unesp, descobriu na região de Januária, em Minas Gerais, fósseis da espécie Cloudina em um paredão de rochas sedimentares. Talvez não pareça nada demais essa informação, até que você saiba o que é uma Cloudina. Somente entre 550 e 542 milhões de anos atrás, a Cloudina viveu entre nós, ou melhor dizendo, antes de nós. Este pequeno ser pode ser definido como uma espécie de animal marinho pertencente ao filo Cnidaria, com 3 centímetros de comprimento, muito semelhante a pequenos copos de plásticos empilhados. Um dos primeiros animais a apresentarem exoesqueleto, sendo essa espécie característica de mares rasos de águas calmas, do período cambriano. De tal modo, entende-se que as cloudinas são fósseis guias, por terem vivido em um curto período de tempo em regiões específicas, demonstrando assim peça-chave para a teoria do Mar de Mambuí. Além das cloudinas, foram encontrados trombólitos, rochas fósseis que um dia eram formadas por um tipo de cianobactérias, que fazem fotossíntese e precipitam carbonato de cálcio, de modo que com o passar de seu desenvolvimento, essas acabavam se cimentando. Esse tipo de ambiente era propício para o desenvolvimento das cloudinas. Para a infelicidade dos mineiros que curtem pegar uma prainha, o mar acabou, mas não de uma hora para outra. Esse sumiço se deve a diversos movimentos tectônicos, porém não só isso. Movimentos tectônicos também causaram o surgimento de rochas sedimentares no local, sendo uma das principais e mais conhecidas atualmente o calcário. O calcário é uma rocha sedimentar de formação química, que vem da compactação de sedimentos orgânicos somado a 30% de carbonato de cálcio. O calcário é uma rocha muito curiosa e importante, tendo em vista em que é resistente à água num pH normal, porém quando essa se encontra carregada de carbono, transforma o carbonato de cálcio em bicarbonato de ácido de cálcio, este sim que é solúvel em água, provocando a formação de grutas, estalactites, estalagmites e outros. De exemplos dessas grutas em Minas Gerais, temos a famosa Gruta de Maquiné, em Cordisburgo, a Gruta de Cazanga, em Arcos, Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, e a Gruta da Lapinha, em Lagoa Santa. Porém, não só essas, a lista se estende para muito mais. Mas o calcário não é só isso. Um solo de calcário deve ser considerado no momento de construção civil, de modo a evitar desmoronamentos e outros desastres relacionados à dissolução do carbonato de cálcio. Essa condição do terreno acabou por limitar muito a construção civil em Paris, que, assim como o grupo Bambuí, possui um solo rico em calcário. Outra coisa interessante de se falar é o uso do calcário na prática agrícola.
Este traz uma série de benefícios como diminuição da implicação tóxica do alumínio, diminuição da retenção do fósforo e o aumento da evolução radicular, fazendo com que as plantas desfrutem os nutrientes de um volume maior de solo e as torna mais resistentes à falta de chuvas. Por tais motivos, o calcário é aplicado em solos agrícolas, buscando uma maior produção. Muito interessante pensar em tudo isso, não é mesmo? Imagina só, acordar sabendo que há praia em Minas. Bons tempos aqueles. Ok que não estivemos vivos em tal ocasião, mas aparenta ter sido ótimos tempos. E é por aqui que me despeço. E lembre-se de responder, nem sempre foi assim. Para quando alguém dizer que não há mar em Minas. Forte abraço.